Vamos lá, começamos. Hoje eu separei um tema que é vender caro é mais fácil do que vender barato. Sim, e eu posso provar para vocês. E eu vou provar para vocês através da neurociência, através de embasamentos científicos para cada um de vocês que é muito mais fácil vender caro do que a maioria imagina. E eu sei que muitas aqui trabalham com desde um ticket menor até um ticket mais alto. E eu sei que quando você começa a trabalhar com produto, aonde você tem um preço mais baixo e você tem uma discrepância considerável com aquele preço mais alto, você tem uma tendência a vender o mais barato, é uma tendência. E quando algumas pessoas quando ouviu eu falando assim, é mais fácil vender caro, já criou uma certa resistência. Mas isso é bom, significa que seu cérebro saiu do piloto automático. Quando você tem a opção de escolher 2 produtos, tá? Imagina que na minha mão tem você não sabe o que é, você não sabe, só pelo preço. Um custa R$100 e o outro custa 10 mil. Qual que você escolhe? Sem justificar, deixa só o cérebro, sem corrigir, sem tentar responder. Cara, papum, qual que você escolhe? O de 10 mil ou o de R$100? É intuitivo? É intuitivo. Você escolhe, você não. O seu cérebro, ele já criou toda uma narrativa sozinho, sem você falar nada. E ele já escolheu o produto. Sabe qual foi que ele escolheu? O de 10 mil. Ele escolheu o de 10 mil porque intuitivamente ele associou o preço a uma narrativa. Vocês conseguem ter essa clareza do que eu tô trazendo? E aqui a gente vai entrar na parte de neurociência. Intuitivamente, o que é mais caro é o quê? Melhor. Eu tô olhando pra cá porque agora eu tô com 2 telas, aí eu tô vendo vocês aqui. Intuitivamente, o que é mais caro é melhor. Existe comprovações científicas aonde 85% da tomada de decisão, elas acontecem de maneira irracional. Ela acontece de maneira intuitiva, ela acontece de maneira emocional. Pensa o seguinte, o seu cérebro tem 2 sistemas. O sistema 1, aqui eu tô facilitando, tá? O sistema 1, aonde ele faz as tomadas de decisões de maneira rápida, automática, emocional. E o sistema 2, que é um sistema mais lento, onde ele faz uma análise e onde ele é mais analítico, digamos assim. Toda tomada de decisão inicial, ela vai no sistema 1. Quando você decide comprar algo, você decide de maneira 85%, de maneira emocional. E depois você faz a justificativa. Depois você justifica. Por que eu estou trazendo esse sistema e explicando isso de uma forma neurocientífica? Para que você, primeiro, consiga entender como que o seu cliente faz a tomada de decisão e para ter segurança de entender que o preço, ele não vai ser um impeditivo. Ele não vai. Quantas pessoas aqui compraram, por exemplo, um carro ou uma casa própria sem ter dinheiro? Você entende que o fator financeiro, ele não é um impeditivo para compra? Se você tiver um bom embasamento emocional, se você conseguir identificar o discurso de sobrevivência, entre aspas, do seu cliente, o preço, ele não é um impeditivo. Ele não é. Porque mesmo você não tendo dinheiro, você compra. E aí eu te pergunto, se o cliente não fala que não, se ele não está comprando, você acha que a culpa é dele? Você acha que a responsabilidade é dele? Que pensa, se eu consigo, se eu entendo que eu sou o causador e eu tenho a possibilidade de mudar e de melhorar, eu vou buscar entender um pouco mais sobre vendas, aonde eu vou aumentar a minha conversão. Se eu responsabilizo o cliente, eu consigo mudar? Não, mas eu consigo entender um pouco mais sobre vendas, melhorar a minha narrativa, a minha técnica, a minha mentalidade e o meu comportamento. E aí eu paro de ficar culpando. Ai, mas ninguém quer. Ai, mas tá muito caro. Tá muito caro. Quem nunca? Tá muito caro. O caro é subjetivo. O que é caro para você não é caro para o outro. Só que a gente tem a péssima mania de achar que o nosso bolso é o bolso do cliente. E eu tô sendo muito sincera, porque quem nunca? Vou dar um exemplo pessoal.
Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu comecei a trabalhar no shopping. Eu trabalhei, para quem não me conhece, eu trabalhava numa loja chamada Animale, onde a blusa mais barata era R$500. E aí tinha a blusa de R$500, tinha a calça de couro de 9 mil e tinha uma joia de 30 mil. O que eu vendia mais? Alguém acerta? A blusa de R$500. Por quê? Por conta de uma mentalidade e de uma crença limitante, aonde eu achava que a pessoa não iria pagar 10 mil numa calça de couro, porque eu achava um absurdo uma calça de couro custar 10 mil. Consegue compreender que muitas vezes o problema ele vem antes até da técnica? Ele vem na mentalidade, e por isso que o nosso discurso continua sendo o mesmo. Técnica é 20%, mas se você não tiver uma mentalidade e um comportamento, você não performa. Você não performa. O primeiro ponto é você acreditar que esse produto ou que esse serviço que você está oferecendo custe 50 mil, 80 mil, que ele custe o valor que você tá, que ele realmente valha, entre aspas, isso. Ou seja, eu não estou falando de preço. Estou falando o seguinte, o que você vai entregar para o seu cliente, o que de valor valioso tem, o que de transformação tem, o que de impacto tem. O primeiro ponto é você convencer a você mesma, porque não existe nada pior do que o vendedor trabalhar com algo que ele não acredita. Esquece, ele pode ter a melhor habilidade, a melhor técnica do mundo, ele não consegue performar. E aqui eu já vou trazendo algo até para quem está começando agora. E algo que eu venho falando constantemente. Se você estiver insegura do produto que você está oferecendo, uma dica. Peça para a empresa, ou se você é proprietário, as provas sociais. E se debruce sobre isso. Para você convencer você primeiro. Ah, por quê? Porque se você não se convencer, você vai com um discurso fraco. Você vai com insegurança. Ansiedade não vendem. E aqui eu quero trazer alguns pontos importantes. A gente tem mania, isso é o brasileiro, é um perfil comportamental, digamos assim. A gente tem um péssimo hábito de querer colocar muita coisa para entregar, sabe? Tipo, ai, meu produto é muito bom. Cara, nossa, meu produto é muito bom porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro, porque não sei o que lá, porque isso, porque aquilo. E aí quando a pessoa vai trabalhar o preço, o que ela faz? Cara, não sei se vai vender, né? Porque as pessoas... Aí ela vai e coloca um preço baixo e ela infla o produto e coloca um preço baixo. Quantas empresas que eu chego e, cara, a pessoa faz uma entrega individual cobrando isso daqui. E aqui eu quero trazer um ponto. Olha que incongruência. E o cérebro, ele gosta de coerência. Olha bem, você faz uma puta entrega, você tem realmente o melhor serviço e você cobra barato. Você acha que essa pessoa que você vai vender, aonde você está tentando justificar pelas entregas, o que ela vai associar? E eu vou contar uma história para vocês. Eu precisava fechar um tempo atrás, acho que no começo do ano passado, nós precisávamos fechar, não sei se tem advogado aí, tá? Mas eu vou falar. Eu precisava fechar um processo, precisava da entrada em um processo jurídico. E esse processo, essa causa, ela era algo muito delicado pra mim e emocionalmente também, sabe? Aí o que eu coloquei na minha cabeça? Cara, eu preciso realmente ter os melhores advogados. Eu coloquei isso, eu falei, cara, eu preciso ter o melhor advogado, preciso ter o melhor advogado, preciso ter a melhor advogada. Show. Peguei e fui pegando algumas indicações e aí eu marquei, tinham 3. Um sequer me respondeu, os outros 2 eu achei assim, cara, me responderam bem. Então eu já comecei avaliando o nível de mensagem que eu tinha dessas pessoas. E aí eu consegui marcar 2 calls. A primeira call que eu marquei, a pessoa estava completamente desalinhada. Eu tô sendo delicada, tá? Desalinhada. O som era meio ruim, a imagem também, o fundo não era legal, tá? Vai pegando aí. E aí essa primeira cobrou pro processo 10 mil. Aí beleza, aí a outra eu marquei com esses outros. Cara, quando eu entrei, visivelmente, eram outras pessoas. Eram 2 advogados, a mulher estava de terno, estava toda alinhada, o cabelo alinhado, uma maquiagem leve, o fundo, o som, a imagem era completamente diferente. E aí, esses outros cobraram 30 mil reais. Repito, 30 mil reais.
Minto. Primeiro, eles não cobraram 30 mil. Olha só, amor. Eles falaram o seguinte, a gente cobra por hora. E primeiro a gente precisa fazer uma análise do seu caso. E por hora, era quanto, Vitor? Por hora? Era 1.000? Não era mais. Era mais, né? De 1.000? 2, 3 2, 3 mil. mil reais hora. Só para fazer como se fosse uma assessoria para entender, para depois fazer o orçamento. Radane, você tinha todo o dinheiro? Não. Mas o que eu fiz? Comprei. Por quê? Qual foi? O que o meu cérebro associou? Primeiro, é algo emocional. Eu preciso do melhor. Depois, o melhor para mim não foi em relação a resultado, sabe? Por quê? Porque eu não sabia quais deles tinham mais processos ganhos, qual é o nível de conhecimento de um e de outro. Porque o de 10 mil poderia, tecnicamente, ser melhor do que o de 30 mil. Mas eu comprei de quem, gente? O de 30 mil. E aqui eu quero que vocês revisitem quantas vezes vocês tomaram decisões pautadas no preço. Quantas? Ou seja, hoje, quem aí falar que, cara, esquece, preço não é importante, rasga o discurso e joga no lixo. Porque eu tô comprovando para vocês cientificamente que preço, você saber precificar, também é importante para o que você está entregando. Simples. Pensa só. Você tem uma Chanel. Todo mundo sabe, homens, todo mundo sabe o que é uma Chanel, uma bolsa. Essa bolsa, ela vale 45 mil, sei lá, a mais barata. Essa mesma Chanel, você está cobrando 2 mil reais. O que você vai associar? Falsificada. É ruim. É simples. Existe um ponto que as pessoas, elas ainda se enganam, que é, eu entrego isso, como eu falei anteriormente, e eu só cobro isso. Fulano entrega tudo isso e cobra X. Amor, ele tá certo, você tá errado. Sabe por quê? As pessoas querem estar do lado dos vencedores, de quem tem, isso daqui. Elas querem ser ensinadas. Elas querem estar do lado. E se você tá entregando um monte de coisas, achando que só um monte de coisa e colocando um preço mais em conta, pensando que você vai vender mais, por isso, você não tá trazendo coerência para o que você tá entregando. E se você aí que tá vendendo, na hora de vender, você tá pautada, porque você vai ter uma aula sim, mas aí tem essa apostila, aí por que você tá? Seu produto é tão bom, você tá descrevendo detalhe. O que isso mostra? Cara, a pessoa não tá comprando, ela não quer o processo, ela quer o seguinte, vai resolver o meu problema? Simplifica, para de ficar, sabe? Porque isso mostra que você tá insegura com o preço, quando você começa a falar, isso daqui também eu entrego, isso daqui também eu entrego, mostra o quê? Que você tá insegura. Os melhores vendedores são os que mais sabem perguntar. Presta atenção. Se quem toma a decisão é a mente, é o cérebro, e o cérebro ele toma uma decisão pautada em emoção, o que você precisa descobrir? O porquê. O porquê dessa pessoa. O porquê. Como? Qualificação. Vai nas perguntas qualificatórias. Você está dentro do processo e você quer descobrir o porquê dessa pessoa. Por exemplo, quando a gente fecha, quando eu vou fazer fechamento de contratos, e os contratos aqui, eles giram em torno de 50 a 75 mil. Quando eu faço a qualificação, e aí eu vou perguntando para essa pessoa assim, me conta um pouco mais sobre a sua situação. E aí ela começa a falar, porque meu faturamento tá muito baixo, né? Tá, entendi. Mas o quanto que você acha que o seu negócio consegue vender? Qual é a sua meta dos sonhos? Qual é o seu sonho? O que você quer do seu negócio? Eu quero vender, eu quero ter um faturamento de 200 mil. Só que não é isso. O faturamento de 200 mil, ele é a ponta do iceberg. Eu preciso ir pro profundo, que é o emocional. Racionalmente, ela justifica que ela quer porque ela quer ter um faturamento de 200 mil. Mas por que ela quer ter o faturamento de 200 mil? É isso que eu preciso descobrir. Aí eu vou perguntando. Aí ela vai falando, eu preciso ter um faturamento de 200 mil, porque assim, cara, eu tô esgotada, eu venho de não sei quanto tempo tentando e toda vez falha e eu não consigo, isso me frustra. Só pra você ter uma ideia, eu entrei num burnout. E eu entrei no burnout, por quê? Porque eu precisava gerar essa renda
porque isso é hipotético, não acontece, estou misturando algumas histórias. Tá? Eu entrei num burnout porque eu precisava gerar faturamento para pagar isso e isso do meu filho. Radani, eu precisava isso porque, caramba, a gente nunca teve férias em família, o meu sonho é levar meus filhos para Disney. O meu sonho é eu poder viajar, eu poder pegar e falar bem assim, cara, vocês fiquem aí, a empresa vai continuar performando, mas eu vou viajar. Eu nunca tirei férias. Você acredita que eu nunca tirei férias? Pronto. Eu descobri o porquê dela, emocionalmente falando. Você só precisa descobrir qual é a motivação emocional dessa pessoa. É só isso. Olha como que é simples. Esquece, gatilhos mentais de ancoragem, porque na ancoragem o cliente compra aonde eu vou colocar o preço mais caro e um preço mais barato. Você está vendendo errado, minha irmã. O que você precisa saber? O porquê emocional dessa pessoa. Só isso. Anotem. Gatilhos emocionais. Rasga, joga no lixo. A não ser se você quiser vender produto barato, infoproduto que não dependa de pessoas. Porque aqui a gente está falando de high ticket. Aqui a gente está falando que sim, você vai ter que ter uma venda estruturada. Você vai ter que ter um processo comercial. Você vai ter que ter uma postura diferente. Vai ser uma venda no 1 a 1. Agora, gatilhos mentais, massa. Coloca para vender infoproduto, coloca o gatilho lá de ancoragem. De 14 mil por apenas R$49. Vai lá, infoproduto top. Agora esquece serviço, high ticket. Você não vende dessa forma. Você não vende com gatilho emocional. Você vende com técnica, aonde você vai descobrir o porquê dessa pessoa. Qual o motivo que vai fazer com que ela compre de você? Por que ela precisa da sua ajuda? Mas não um motivo racional. Porque quando você vai comprar a casa, você não compra racionalmente uma casa onde você vai ficar endividado durante 35 anos da sua vida. Quem compra um apartamento e uma casa racionalmente? Você vai ficar endividado 35 anos da sua vida e ainda as últimas parcelas você mal vai racionalmente. Ninguém. Por que você compra a casa? Por que você compra o carro? O discurso emocional. Você perde qualquer coisa, menos a casa. A casa é onde você descansa. É o seu lar. Nossa, eu mereço essa casa. Nossa, eu trabalho tanto que eu preciso ter o meu canto. É segurança eu ter uma casa. É discurso emocional, Agora vamos para a parte da venda do high ticket para vocês entenderem. Aqui já deixei claro que a venda ela precisa ser completamente diferente, já que você está vendendo um produto mais caro, certo? Primeiro eu quero falar sobre aquela regrinha da 73855, que eu acabei de falar anteriormente. Isso é também uma teoria científica, tá? 7% da sua concentração vai do cérebro, tá? No que o discurso verbal, o conteúdo verbal do que a pessoa fala. 38% é o tom de voz dessa pessoa, tá? 55% você presta atenção o quê? Na linguagem corporal dessa pessoa. E eu sou muito chata para isso e a maioria dos meus clientes sabem disso. Você fez as qualificações, você fez uma qualificação, você vai ligar para essa pessoa, tá? Como que você vai ligar para essa pessoa? Por que a maioria das pessoas, ontem eu recebi uma ligação e foi engraçado. Por que a maioria das pessoas, quando você liga e você começa a falar, elas desligam? Porque para e pensa. Se fosse essa questão assim, eu não atendo o telefone, você nem atenderia essa pessoa, mas você atendeu. Aí a pessoa começa a falar. Aí você vai e desliga. A maior parte das vezes que uma pessoa desliga na sua cara, a maioria, eu não tô falando 100%, tá? A maior parte é o seu tom de voz que você tá falando com essa pessoa. Quantas aí já atenderam o telefone, que aí é aquela, oi fulana, tudo bem? Aqui, cara, parece uma secretária eletrônica. Cara, agora estão usando IA para ligar para mim. Aí o que você faz? Desliga. Gente. Aí você, minha amada, vai ligar para oferecer algo para a pessoa. Aí primeiro você liga. Você vai ligar assim: ei fulano, tudo bem? Tô te ligando. Olha o seu tom. Você não tem nem segurança no seu tom de voz. E eu não tô falando pra você ser uma Radani da vida que você tem. Oi, fulana! Não! Você pode ter a sua forma de falar. Só presta atenção no tom. Porque é diferente quando você fala assim, ó. Oi, bom dia, tudo bem? Porque eu não vou gritar, tá? Oi, bom dia, tudo bem? Ai, Radani, mas eu não consigo ser tão feliz assim. Consegue não? Mas você precisa vender, né? Então, se isso vai trazer resultado,
Só criança, como que é, Vitor, que você falou? Adulto faz o que precisa ser feito. Então você vai fazer. Se você não é a pessoa mais feliz, você vai ser. Nem que você tenha que pegar e colocar uma caneta na boca e treinar o dia inteiro de ficar assim. Então liga assim, liga falando assim. Oi, fulana, tudo bem? Bom dia! Como você tá? Espero que esteja bem. Olha, eu tô te ligando porque você estava aqui na nossa base e a fulana de tal pediu para eu entrar em contato com você para entender o seu momento de vida, entender como que aí você já tem essa parte da qualificação que já tá lá nas aulas, quem não assistiu, assistam. Aí você fez essa parte linda, maravilhosa, com segurança, com tom de voz, fazendo o quê? Sendo uma excelente perguntadora, perguntando. Esquece. A primeira etapa de qualificação, você vai descobrir qual é a tomada de decisão emocional dela. Então, você precisa descobrir. E aí, você vai ser uma excelente perguntadora. Pergunte. E vai perguntando. Anotou tudo bonitinho no livro. Aí, você vai para uma outra etapa, tá? Você vai para call de fechamento, porque é um produto high ticket. Aí, na call de fechamento, você vai toda descabelada ou com cabelo que você esqueceu de lavar 5 dias. Eu sei que ninguém aqui faz isso, tá? Eu sei. Eu sei que ninguém é assim. Eu sei. Ou você vai com coque e com uma caneta querer vender um produto de 50 mil. Incongruência. Você, tudo bem, às vezes assim, cara, você tem um super discurso, um tom de voz, mas se a gente presta atenção em 55% da nossa atenção tá ligada a uma linguagem emocional, você concorda comigo que tá sendo incongruente você querer vender um produto de 75 mil, de 50 mil, aonde você é embalagem, entre aspas, e você não tá vestida de uma forma que você passe isso. Aqui é muito óbvio, mas o óbvio, ele precisa ser dito e redito e vocês precisam anotar. Sabe por quê? Porque a gente tem uma péssima tendência a entrar em pilotos automáticos. E aí você não se dá conta que você tá repetindo isso. Tá? Só pra deixar claro. Ai, você tá querendo dizer que eu preciso me arrumar todo, mas eu não... Eu tô falando o seguinte, tô mostrando pra você o que dá certo. Agora, se você realmente quer aumentar a sua conversão, sua porcentagem de conversão, se você quer aumentar o seu ticket, você vai fazer o que precisa ser feito. Eu não tô perguntando se você gosta de passar maquiagem, se você gosta de arrumar o seu cabelo. Porque você acha que... O que seria mais confortável pra mim? Pra mim, eu acabei de corri, vim pra casa, tomei banho, tive que lavar o cabelo, porque eu tava com o cabelo todo suado. Você acha que eu quero ficar lá secando o meu cabelo, passando maquiagem, escolhendo roupa? Pô, isso é desconfortável pra caramba. Mas eu gosto de dinheiro, eu gosto de performance, eu gosto de vender. Faz parte, entenda. Vai fazer parte. Tá? Mas eu vou te falar o seguinte, muitas aí trabalham em home, eu também trabalho em home, e eu saí do corporativo e fui pro home. Quando eu fui, cara, eu sei, e tu também sabe, é um saco você ter que se arrumar pra ficar em casa, no começo. Cara, é meio assim, a gente tava acostumado a se arrumar pra sair pra trabalhar, e aí no começo você vai tipo, essa roupa tá bom, né, eu vou ficar em casa, e você não começa a associar que na verdade você tá trabalhando. Com o passar do tempo, você normaliza ter que se arrumar mesmo para trabalhar em home. E quando você se arruma para trabalhar, como você passa uma maquiagem, quando você passa um perfume, você performa muito mais. Tá? Por quê? Porque você consegue despertar ainda mais segurança primeiro em você para depois no outro. E automaticamente você vende mais. Tá, então a gente falou sobre qualificação, sobre a imagem, e agora eu quero trazer ainda sobre a call de fechamento e sobre as etapas da call de fechamento em um produto de high ticket. Muitas pessoas justificam muito. Por exemplo, quando você tem uma certa insegurança no valor e ele custa 75 mil, qual a tendência que nós costumamos ter? Justificar. Aí você começa a só falar. Por quê? Porque você tá insegura. Então você começa a falar. Olha, mas esse produto, ele te entrega isso, são não sei quantas calls, porque você tá insegura. E aí você começa a justificar o preço em cima de tudo que ele entrega. Esquece. Não é assim que vende. Não é. É o seguinte, eu fiz uma call, eu fiz a qualificação, peguei tudo que eu precisava na qualificação, aonde eu fui desenvolvendo a consciência dela, aonde ela foi realmente me falando emocionalmente o porquê dela. Então, eu já sei o porquê dela.
Quando eu vou para uma call, o cérebro humano, ele gosta, cara, é simples, traz simplicidade no seu discurso. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais informação, mais insegurança você passa para essa pessoa. E eu aprendi isso, tá? Levando nãos. Porque quando eu ia explicar, eu também, tipo, cara, nossa, eu preciso justificar. E o Vitor briga comigo direto isso. Você quer toda vez colocar mais coisa, toda vez colocar mais coisa. Isso mostra realmente insegurança. Quando você pega o discurso do porquê, é simples. Você vai, faz a conexão inicial com essa pessoa que já tá lá. E aí você fala, fulano, é o seguinte, o que a gente vai te entregar hoje é liberdade. Eu tenho um dom, que é fazer, ganhar dinheiro e fazer as pessoas ganharem dinheiro. 100% dos nossos clientes, eles têm resultados de aumento de faturamento. Só que, entenda, o aumento do faturamento é só um dos pontos que eu vou te entregar. Porque aumento de faturamento não quer dizer nada se você não mantiver isso. O ponto que eu quero deixar clara para você, aí eu vou enfatizar em tudo que eu entrego no ponto principal. Além de eu te entregar o aumento do faturamento, você me falou assim que você quer tirar férias, ou seja, você quer ter dinheiro, só que você quer ter essa liberdade de que as pessoas consigam performar para você. Então hoje a gente tem isso que a gente vai não só treinar a sua gestão, mas desenvolver o seu time. E consequentemente, você vai conseguir tirar férias, que é o que você tanto quer. Você entende que você conseguiu? Aí você pode até falar assim, cara, agora fala sério, né? Imagina você lá na Disney tirando férias, vai me mandar foto, hein? Imagina, é isso que eu vou te entregar, é segurança, é você não ter que ficar o tempo inteiro. O que você tá fazendo? Tá vendendo? Não tá vendendo? Sabe aquele voo de galinha? Voei, caí. E aí você cria a narrativa pautada nisso e a sua comunicação de uma maneira simples e efetiva, onde você consiga atingir em cheio o que ela quer. E no final, você vai pegar e vai falar o preço, sem justificar. Fale o preço. Deu para entender? É isso? Vambora? Radani, vamos, mas eu tenho que saber o preço. O investimento é 75 mil. É diferente de eu pegar e falar assim, o preço, investimento, 75 mil. Aí você pega e vai e fala o quê? Você não tem confiança. Porque você pega e fala assim, ó. Ah, então, o produto, o que todo mundo fala pra falar? O produto é 12 vezes de... Entende? Você não tem segurança. Porque você não fala o seu preço total. Você pega e fala bem assim, ah, então, é 75 mil, mas a gente pode colocar uma entrada e depois a gente parcela em 12 vezes. Quem nunca? Ô, gente, seja sincero, eu trabalhava assim. E tem um outro ponto, que nem é às vezes o preço, mas você tem na sua cabeça que as pessoas não só compram parcelado. Aí você já vai entregando tudo e mais um pouco no parcelado. Agora imagina só, se você fala, é 75 mil, aí essa pessoa fala, quero. O que você fala? Você quer parcelar? Não, você vai falar assim, vou te mandar o Pix. Aí ela vai perguntar, mas... quanto que eu preciso fazer? Aí você tem que ter o valor. Cada um aqui tem uma forma de pagamento, né? Mas sempre deixa ela perguntar, até para saber parcelamento. Ah, mas você pode parcelar em quanto? Tá, quanto você costuma parcelar? Só para eu entender aqui o que eu posso fazer. Como que tá a sua situação hoje? Olha, Dani, a minha situação é a seguinte, eu consigo dar X de entrada, mas eu preciso parcelar o restante. Show, beleza. Eu consigo parcelar em 4 vezes. Como? No cartão de crédito. Só que você tem tanto medo de perder a venda, porque você não está se valorizando, você está fazendo questão dessa venda, que você acha na sua cabeça, porque você não tem, talvez, não sei, soltei. Porque você talvez não tenha os 50 mil no cartão de crédito, você acha que a pessoa também não tem. Então você já vai com várias crenças limitantes, aonde você associa aquela venda a você. E é isso que eu quero deixar claro. A pessoa que está comprando não é você. O ponto que eu quero que vocês entendam é que realmente vender caro precisa ser diferente de vender barato. Entenda, aqui, quando a gente olha, eu falo isso para todos os clientes, eu acho sim que a venda ela precisa ser igual. Por exemplo, se você tem um produto de R$1.000, e se você tem um de 10 mil, eu sempre falo para os clientes, cara, esquece o WhatsApp. Se você liga. Agora é diferente, pô, às vezes você tem um produto que é muito baixo. Se o produto é muito baixo, se ele é um produto de R$79, R$89, não faz sentido você fazer todo esse para vender. Então, a venda, você precisa ajustar e trazer um processo comercial para vender mais caro. Vender mais caro não é simplesmente você colocar um monte de coisa
para aumentar o preço. É você ter confiança no que você entrega, você ter resultado. A pessoa compra resultado, ela não compra processo. Ela não tá nem aí que ela vai... Cara, você vai me entregar o resultado? Pronto, comprou. Então esquece essa parada. E eu falo muito isso com os meus clientes. Às vezes a gente quer colocar tanta coisa que a pessoa não vai nem absorver. Isso vai dificultar a sua entrega. Cara, simplifica. Simplificou. Testou. Você conseguiu entregar resultado? Ela só quer ROI. ROI. Ela quer o resultado sobre o investimento. Se você confirmar para ela que ela vai ter o ROI, ela paga. Porque a gente paga caro sem ter ROI, carro. Imagina você tendo ROI. Te convido hoje a realmente olhar para o seu processo comercial. Revisem as aulas, assistam. Por exemplo, tem uma aula muito boa de quebra de objeção, onde eu trabalho muito a questão de mentalidade, mas tudo pautado também em neurovendas. Eu não vou te ensinar a fazer um discurso para cada situação, eu vou te ensinar a pensar. E aí, você tá preparada para qualquer objeção. O seu processo de venda é o que vai sustentar a sua performance no high ticket. A maneira que você vende vai dizer muito mais do que tudo aquilo que você está entregando no produto. Fechei só com essa. Pega, se servir, massa. Se não servir, tá tudo certo.